Você sabe quem inventou a lâmpada, o telefone ou a televisão? Não? Então descubra na série Inventores. Só aqui, no Clube do Porquê. Sabe, se a gente pensar bem, empinar uma pipa no meio de uma tempestade de raios parece uma loucura, né? Pois é, mas hoje nós vamos conhecer a história de alguém que fez exatamente isso. E olha, com essa coragem toda, ele mudou o mundo para sempre. Pois é, essa é a grande pergunta. E a resposta é Benjamin Franklin, um cara que foi inventor, cientista e que até ajudou a fundar um país inteiro. Vamos lá descobrir como é que ele chegou a ter uma ideia tão ousada e brilhante assim. Bom, tudo começa com um garotinho muito, mas muito curioso. Benjamin Franklin não nasceu um gênio famoso, não. Ele era um menino que amava, mais do que qualquer outra coisa, aprender e fazer perguntas. E a família dele, gente, era enorme. Dá uma olhada nesse número. 15. Isso mesmo, o Ben era o 15º filho. Dá para imaginar a agitação que não era a casa dele? Mas mesmo com tanta gente em volta, ele sempre encontrava um cantinho para poder ler e sonhar. Olha só a jornada dele. Ele nasceu lá em 1706 e mesmo amando ler, teve que sair da escola bem cedo para trabalhar na gráfica do irmão. Mas o mais legal é que o trabalho virou a nova escola dele. Cercado de livros e jornais, a curiosidade só aumentava. Ele não parou de aprender e até começou a escrever artigos em segredo, usando um nome falso para que as pessoas julgassem as ideias dele, e não a idade. Que ideia genial! E foi justamente essa curiosidade sem fim que levou ele ao seu maior desafio: entender um dos maiores mistérios da natureza. O que eram, afinal, aquelas luzes assustadoras que cortavam o céu durante uma tempestade, hein? Essa era a grande dúvida na época. Ninguém sabia o certo. As pessoas tinham muito medo. Mas o Ben Franklin, ele tinha um palpite. Uma suspeita bem audaciosa. Ele achava que os raios podiam ser, na verdade, uma forma gigante de eletricidade, tipo uma faísca enorme lá no céu. Então, ele bolou um plano genial e, ao mesmo tempo, muito arriscado. A pergunta era clara e o palpite ousado. O plano? Usar uma simples pipa para literalmente pescar um raio do céu. Com uma chave de metal na ponta da linha molhada, a energia foi conduzida e pronto, ele provou a teoria dele. Foi o momento que mudou a história da ciência para sempre. Agora, atenção, um aviso muito, mas muito importante mesmo. O que ele fez foi incrivelmente perigoso. Tentar repetir um experimento desses é arriscar a própria vida. A regra é clara: nunca, jamais, em hipótese alguma, se deve tentar fazer algo parecido. Combinado? E o mais incrível de tudo é que, depois de descobrir o segredo dos raios, o Franklin não guardou essa descoberta só para ele. Ele logo pensou, como é que eu posso usar isso para ajudar as pessoas no dia a dia? E que ideias ele teve, hein? A partir da descoberta dele, ele criou o para-raios, que até hoje salva casas e prédios de incêndios. Mas ele não parou por aí não. Criou também os óculos bifocais, para quem tem dificuldade de ver de perto e de longe. Inventou um fogão mais seguro e mais eficiente e até ajudou a organizar o sistema de correios para que as cartas chegassem mais rápido. E aqui tem um ponto muito importante sobre ele. O Franklin poderia ter ficado riquíssimo com as invenções dele, mas ele quase nunca registrava as patentes. Ele dizia que, já que a gente recebe tantas vantagens das invenções dos outros, a gente deveria ficar feliz em ter a chance de servir aos outros com as nossas próprias invenções. Que lição de generosidade! E a história não acaba por aí. Se engana quem pensa que ele foi só um cientista. Benjamin Franklin também foi uma peça-chave, fundamental mesmo, na construção do país dele, os Estados Unidos. É como se existissem dois lados incríveis dele. De um lado, o inventor curioso, que desvendava os segredos da eletricidade e criava objetos úteis para facilitar a vida de todo mundo. Do outro, o líder sábio, que usou toda a sua inteligência para ajudar a escrever documentos importantíssimos, como a Declaração de Independência e a Constituição, sempre lutando por ideias como liberdade e justiça. Ele era duas grandes pessoas em uma só. Então, depois de conhecer tantas coisas incríveis sobre ele, qual era o verdadeiro superpoder do Benjamin Franklin? Não era a pipa, nem os óculos. Era algo que todo mundo pode cultivar. E a lição é esta, e ela é muito poderosa. A curiosidade de sempre perguntar por quê e a dedicação para ir atrás das respostas. Ele mostrou que não importa de onde a gente vem, com curiosidade e esforço é possível alcançar coisas extraordinárias.
Para terminar, fica aqui uma pergunta no ar. O Benjamin Franklin usou a curiosidade dele para literalmente iluminar o mundo. Fica o convite para a gente imaginar, se fosse possível usar toda a criatividade para inventar qualquer coisa, que invenção poderia tornar o mundo um lugar ainda melhor? Vale a pena pensar nisso. E aí, gostou dessa nova descoberta? Então deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima aventura!